Goiânia, 13 de setembro de 1987. Wagner e Roberto, dois catadores de lixo, vasculham uma clínica abandonada no centro da cidade. Em busca de algo de valor, eles encontram no lugar uma máquina abandonada, feita de aço e de chumbo. E pensando que eles haviam tirado a sorte grande, eles decidem levar a máquina até a casa de Wagner. Então os dois começam a desmontar a máquina com o objetivo de vender as peças separadamente. Mal sabia eles que o pesadelo estava ainda por vir. E foi assim que começou a maior tragédia radioativa da história do Brasil: o acidente radiológico de Goiânia. Olá meus amigos, tudo bem? O meu nome é Ícaro Portioli e seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês uma história que parece ter sido tirada assim de um filme de terror. Isso, claro, se o pedreiro aqui do lado deixar eu contar a história, porque ele está batendo com tanta força na parede que eu acho que ele vai derrubar a minha casa. Essa história é conhecida por muitos como a história do Césio 137, o maior acidente radioativo da história do Brasil. Para vocês terem uma ideia, esse é o maior acidente nuclear da história que já aconteceu fora de uma usina nuclear, independente de qualquer outro país. Na escala internacional de acidentes nucleares, que vai de 1 a 7, o acidente de Césio, que foi aqui no Brasil, é considerado o número 5, só para vocês terem uma ideia mais ou menos do tamanho do desastre que aconteceu. Esse acidente deixou o país inteiro em choque, com medo, principalmente porque ele aconteceu 1 ano e meio após o acidente mais famoso do mundo, que foi o da usina nuclear de Chernobyl, que foi um desastre imenso. E já aproveitando que a gente está falando de história nuclear, então senta uma bomba aí no like, senta uma bomba na inscrição e cara, me ajuda aí no canal, porque eu quero crescer, eu quero ficar famoso no YouTube e vocês sabem como é a história, né? A trajetória de alguém que está tentando ingressar no YouTube como é, né? Então, por favor, já senta o dedo no like, solta a bomba nuclear aí no inscrever-se, ativa o sininho também, por favor, beleza? Vamos começar a nossa história. O prédio explorado pelos catadores de lixo tinha sido usado pelo Instituto Goiano de Radioterapia, que era especializado em tratamentos contra o câncer. A clínica havia sido desativada 2 anos antes, em 1985, mas um aparelho de radioterapia que usa radiação ionizante, ou seja, uma radiação que pode alterar a estrutura do átomo, arrancando um ou mais dos seus elétrons. E esse aparelho acabou sendo esquecido lá, simplesmente esqueceram ele lá, não lembraram da existência dele. E foi justamente esse aparelho que os catadores de lixo desmontaram na casa de Wagner. E 2 dias depois de começarem o processo de desmontagem, a dupla já estava sofrendo tonturas, náuseas e diarreias. Eles não tinham a menor ideia de que aquela máquina era responsável por isso. Então eles continuaram desmontando a máquina. E após 5 dias desmontando a máquina, eles decidiram vender algumas peças para o ferro velho. E Devair, que era o dono do ferro velho, acabou comprando a máquina inteira que ainda não havia sido desmontada e pediu para 2 de seus funcionários, Israel e Admilson, terminarem de arrebentar a máquina desmontando em procura de peças que pudessem valer mais ainda. E dentro desse aparelho eles encontraram uma cápsula com pó branco, com 93 gramas, que parecia mais ser sal de cozinha. Porém, esse pó emitia um brilho azulado. Encantado com o brilho do objeto, Devair tomou a pior decisão possível. Ele decidiu levar para sua casa para mostrar para sua esposa. E aí a história só começou a piorar, porque foi aparecendo vizinhos, amigos, parentes que queriam ver de perto a cápsula brilhante. Uma dessas pessoas era Ivo, que era irmão de Devair, que pegou parte desse pó e levou para sua casa para mostrar para sua esposa. E a sua filha Neide, de apenas 6 anos, acabou ingerindo a substância sem nem mesmo perceber que estava pondo a sua vida em perigo. Em poucos dias, todas essas pessoas começaram a apresentar os mesmos sintomas dos catadores de lixo, como tonturas, náuseas, vômitos e diarreia. Alguns dias depois, Maria Gabriela, que era a esposa do Devair, que era dono do ferro velho, desconfiada que esses sintomas poderiam ser relacionados ao objeto, Devair levou a cápsula para a vigilância sanitária.
E então foi descoberto que aquela cápsula continha um isótopo radioativo de césio-137, que é um subproduto do urânio ou do plutônio. Os núcleos do césio-137 são altamente instáveis e emitem uma forma de radiação conhecida como partículas beta, que consegue penetrar no corpo humano, causando danos muito graves. Mas calma que a coisa não acaba por aí, porque nesse processo de emitir partículas beta, o núcleo do césio-137, após emitir, se transforma em outro núcleo de um outro elemento chamado bário-137. E esse elemento é ainda mais nocivo, porque ele atravessa completamente o corpo de uma pessoa, causando estragos irreparáveis. Os cientistas então constataram que tanto a região do Ferro Velho como a região da casa de Devair apresentava altíssimos níveis de radiação. Mas como Devair havia distribuído amostras desse produto azulado para outras pessoas, 7 regiões da cidade acabaram tendo que ser evacuadas. E para piorar ainda a situação, o governo escondeu a causa do acidente. Mais de 112 mil pessoas foram encaminhadas para o estádio olímpico, onde receberam uma triagem, sem nem sequer receber uma explicação do que estava acontecendo. E esse monitoramento confirmou que 129 moradoras de Goiânia estavam contaminados de forma grave. Para entender melhor o que aconteceu com essas pessoas, precisamos falar de uma unidade que mede o nível de radiação absorvida por uma pessoa, chamada Gray. Quando você tira um raio-x, por exemplo, você é exposto a 1/1000 de Gray, que é uma coisa bem pequena. Mas uma coisa entre 1 e 4 Grays faz com que as suas células sanguíneas já comecem a morrer. Já se você for exposto a mais de 4 Grays, aí já pode ser fatal. E oficialmente existem apenas 4 vítimas desse caso. 3 delas estavam diretamente ligadas ao Ferro Velho. Ismael e Admilson, que foram os funcionários do Ferro Velho que desmontaram o aparelho de radioterapia, e Maria Gabriela, que era a esposa de Devair. Esses 3 foram expostos a cerca de 5 Grays cada um. Eles tiveram hemorragias internas e problemas respiratórios antes de bater as botas. Mas a vítima mais famosa foi a criança Lady, que era sobrinha de Devair, que, como eu disse para vocês, ingeriu aquele pó branco. E aí ela foi exposta a 6 Grays. E ela sofreu danos nos rins, nos pulmões, hemorragia interna e até perda de cabelo. Lady chegou a ficar isolada no quarto do hospital porque os funcionários tinham medo de chegar perto dela. Infelizmente, ela acabou não resistindo e foi morar com os anjinhos ali mesmo no hospital. Após ela falecer, cerca de 2.000 pessoas tentaram impedir o funeral dela com medo de que ela pudesse contaminar a região do cemitério. Assim, ela acabou sendo sepultada por um caixão de chumbo e levada por um guindaste. Porém, mesmo que essas 4 pessoas tenham sido consideradas as 4 vítimas oficiais, estima-se que ao menos tem mais de 100 vítimas. E uma delas foi o próprio Devair, que foi exposto a 7 Grays, que não resistiu por conta do câncer e veio a falecer em 1994. Outros habitantes não só sofreram graves problemas de saúde, como também muito preconceito, sendo excluídos pelos moradores dos outros bairros que não foram afetados. Como ninguém queria morar na região contaminada, várias famílias dali venderam as suas casas. O caso foi parar na justiça em 1996. 3 médicos e um físico ligado ao Instituto de Radioterapia, a clínica que abandonou o aparelho, foram condenados por homicídio culposo, ou seja, quando não há intenção de... Porém, 2 anos depois, as penas foram extintas por um induto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Hoje, os restos do césio-137 estão enterrados em 2 caixas de concreto na região metropolitana da cidade de Goiânia, juntas com outras 6.000 toneladas de material contaminado. E nesse local funciona o Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, que realiza pesquisas e monitora os efeitos da radiação na região. Os especialistas garantem e afirmam que não tem qualquer tipo de radiação naquela região, que ela já está segura. Mas os moradores e outras pessoas têm medo sequer de passar próximo da região.
não é pra menos, né? Afinal, saber que um acidente nuclear que afetou a vida de mais de 1000 pessoas aconteceu do lado da sua casa é uma coisa que você nunca vai esquecer no resto da sua vida. E é claro que eu vou pedir para vocês novamente se inscreverem no canal, deixar o like de vocês, ativarem o sininho, compartilhar, que isso me ajuda bastante. E eu posso trazer mais histórias como essa para vocês. Beleza? Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Um beijo, um abraço, até a próxima. Fui!